Recentemente, a Billboard elegeu o seu top 50 dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos. Mesmo sabendo que esses tops, essas listas, são inúteis e não levam a lugar nenhum, bem, dane-se. A puta que o pariu! Mas o Boteco Rock também fez o seu próprio top 10 dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos. Hugo, pelo amor de Deus, a Billboard fez o top 50 dos maiores vocalistas de rock, não o top 10. Calma, amiguinhos, eu sei disso, mas se eu for fazer aqui o top 50, esse vídeo vai ter mais de 1 hora e provavelmente ninguém vai assistir, nem a minha queridíssima mãe. Portanto, eu preparei esse top 10 para confrontar com o top 10 da Billboard. Comecemos então falando sobre o top 10 da Billboard. Em 10º lugar, Axl Rose, líder, evidentemente, do Guns N' Roses. Em 9º lugar, Bono Vox, líder do U2. Em 8º lugar, George Clinton, líder do Parliament Funkadelic. Em 7º lugar, Deb Harry, a eterna musa da Blondie. Em 6º lugar, David Byrne, do Talking Heads. Em 5º lugar, Kurt Cobain, do Nirvana. Em 4º lugar, ele, o Golden God, Robert Plant, do Led Zeppelin. Em 3º lugar, Freddie Mercury, do Queen. Em 2º lugar, uma polêmica talvez, ou não, Stevie Nicks, do Fleetwood Mac e com uma carreira solo gigantesca. E em 1º lugar, o eterno garotão Mick Jagger, do Rolling Stone. Você curtiu a lista da Billboard? Sim? Não? Ok. Vamos então aqui ao top 10 feito por mim, ou pelo Boteco Rock. Em 10º lugar, para abrir a nossa lista, Gregg Allman, líder, compositor do Allman Brothers Band. Ele foi nascido em Nashville, no Tennessee, passou pela Flórida até se assentar em Macon, na Geórgia. Uma voz potente e versátil, com muitas influências do soul, do country e do blues. Sem dúvida alguma, uma das maiores figuras do Southern Rock dos Estados Unidos. Liderou o Allman Brothers Band de 69 até o fim. De 75 a 78 ficou casado com a Cher, aquela mesma, e morreu em 27 de maio de 2017. Além dos discos com o Allman Brothers Band, ele também lançou alguns discos na sua carreira solo, com destaque para o seu primeiro disco, o Laid Back, de 1973, e também o seu último disco solo lançado em vida, que foi o Low Country Blues, lançado em 2011. Em 9º lugar, um cara que muita gente não conhece, e se conhece eu tenho certeza que acaba não colocando nessas famigeradas e inúteis listas. Screaming Jay Hawkins. Nascido em 1929 em Cleveland, ele era dono de um vozeirão único, diferente de tudo que você já escutou na vida, com performances teatrais e ultra mega divertidas. Um cara que deixou em torno de 75 filhos. É o quê? Esse número sempre aumenta um pouco mais mesmo depois de morto. E assim, o Screaming Jay Hawkins, ele até hoje é considerado um outsider do rock, um outsider da música, né? Sempre se esquecem dele, nunca o incluem em nada, em nenhum tipo de lista, mas eu faço questão de incluí-lo nessa. Falam tanto do Alice Cooper e do Secos e Molhado por se maquiarem, por fazerem apresentações mais performáticas e tal. Cara, o Screaming Jay Hawkins sempre fez isso. Vejam as suas performances e vocês ficarão maravilhados. Ou assustados. No melhor sentido possível, claro. Ou não. Escutem Little Demon e também a versão dele de I Put a Spell on You. Em 8º lugar,
Eric Burdon, eterno líder do The Animals. Mais um músico roqueiro, né? Mais um roqueiro inglês nascido durante a Segunda Guerra Mundial. Tranquilamente, na minha opinião, a voz mais versátil do rock inglês. Porque ele escutou de tudo e ele cantava de tudo. Ele cantava não apenas o rock, mas o blues, o jazz, o soul, o R&B. E esse eu tenho um orgulho danado de dizer. Eu já fiz uma entrevista com ele e está lá disponível no www.colunabluesrock.com. Ele liderou The Animals. The Animals, para quem não conhece, é uma banda de rock inglês da mesma geração que Beatles e Rolling Stones, só que o som do Animals é um pouquinho diferente. Talvez isso é uma interpretação minha, porque os integrantes do Animals tenham escutado um pouco menos de blues e mais de R&B, um pouco mais de Ray Charles. Assim, essa é a minha interpretação. Com certeza você já viu aquele clipe clássico de House of the Rising Sun. Recomendo também que você veja no YouTube Tobacco Road, um clipe em que ele toca com War. War foi uma outra banda que ele participou no início da década de 70, uma banda de funk, um funk ácido, um funk engajado socialmente, né, da Califórnia. E por falar em War, eu já fiz também outras 2 entrevistas com integrantes do War. Colocarei aqui os links na descrição. Em 7º lugar, Chris Cornell. Simplesmente inigualável. Um dos vocais mais viscerais do rock and roll. Passou pelo Temple of the Dog, pelo Soundgarden e também pelo Audioslave. Muito associado ao grunge, né? Mas eu não gosto de associá-lo apenas à cena do grunge, porque o grunge acabou sendo uma música muito datada do início dos anos 90. Ele é do rock and roll, ele é do rock e uma das maiores vozes do rock. Escute Black Hole Sun, tradicional, e depois escute a canção Black Hole Sun apenas com um vocal isolado. Você vai entender o porquê de eu colocá-lo aqui nesta 7ª posição. Você vai entender por que o seu apelido era The Voice. Infelizmente, ele morreu muito jovem, em 2017. A causa da sua morte foi aquela palavra que começa com S e que o YouTube baniu aqui nesta plataforma. Que Deus o tenha. Em 6º lugar, ele, o rei do rock, Elvis Presley. Se você é um desses que acha que o Elvis é apenas um gordinho que vestia, roupas extravagantes e cantava para tiazonas em Las Vegas, sabe de nada. Você simplesmente não sabe de nada. Uma voz potente e envolvente, com claras influências daquele soul do sul dos Estados Unidos e do country. Claro, também havia blues ali. O Elvis, ele simbolizou o início daquela rebeldia do jovem, perante a tudo o que os pais escutavam ou consumiam. Jovens e aqueles que gritavam por mais liberdade, por mais autonomia, em uma época de muita repressão comportamental. Seja na fase rock and roll, seja na fase Las Vegas, o cara sempre teve um vozeirão. Goste ou não, ele era... Você acha que eu estou exagerando? Coloca no YouTube, meus amiguinhos, 68 Comeback Special. Depois me diga se você mudou de opinião. Escreva aqui depois nos comentários. Boteco Rock, quem não sabe de nada é você. Ou, Boteco Rock, você tem razão. Elvis era... Elvis morreu em 77, aos 42 anos, muito jovem, e para quem não viu esse novo filme do Elvis, já está disponível em diversos streams, veja e vocês vão entender a importância do Elvis na música, no rock and roll, e vão entender por que ele morreu tão cedo. O Lemmy, ele sempre falava que o rock tinha 3 pais, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley e Little Richards. Quem sou eu para discordar de Deus? E já que nós estamos falando em Deus e Little Richard, em 5º lugar, Little Richard.
Pense comigo, um negro homossexual nascido na Geórgia em 1932. Esse cara tinha culhão. E mais do que culhão, um vozeirão. Cantava como poucos, era um verdadeiro showman. Mais um daqueles negros músicos que aprenderam a cantar nos coros das igrejas batistas. Transitava pelo rock, pelo soul, pelo blues, pelo gospel, pelo funk. Ele mesmo falava, eu posso cantar qualquer coisa. Ou seja, era aquele cantor bombril, 1001 utilidades. Influenciou simplesmente tudo que veio depois dele, desde Motorhead ao hip hop. Você sabia que o Jimi Hendrix chegou a tocar alguns meses na banda de apoio do Little Richard em 1965? Assim, o que escutar de Little Richard? Bem, simplesmente qualquer coisa, porque em uma canção você já entende o porquê da sua 5ª posição no meu top 10. Rapidamente o seu queixo vai cair. Agora, para não falar nos clássicos e nas manjadas Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly ou Rip It Up, bem, pode escutar Jenny Jenny e Hibby Jibby. Infelizmente, Little Richard morreu em 2020 aos 87 anos. Em 4º lugar, simplesmente o maior vocalista do heavy metal de todos os tempos, Ronnie James Dio. Um baixinho de 1,62 m que se transformava em um gigante nos palcos. Passou pelo Elf, gravou 3 discos no Rainbow, a banda do guitarrista Rich Blackmore, até ser chamado para substituir Ozzy Osbourne no Black Sabbath em 1979, banda no qual ele gravou 3 discos. Uma carreira solo gigantesca. Para entender um pouquinho melhor da sua carreira, eu recomendo 3 discos. O primeirão, do Elf, de 1972, Heaven and Hell, que foi o primeiro disco dele no Black Sabbath, de 1980, e também o seu primeiro disco solo, Holy Diver, de 1983. Infelizmente, Dio morreu em 2010, aos 67 anos. Em 3º lugar, a nossa medalha de bronze vai para John Fogerty, o inigualável, o único líder do Creedence Clearwater Revival. Ou melhor, como dizia um velho conhecido que eu não vejo há muito tempo, não existe Creedence Clearwater Revival, mas apenas John Fogerty. Grande compositor e um baita de um produtor. Era ele quem compunha, era ele quem cantava e era ele quem produzia os discos do Creedence. Inclusive o seu primeiro disco solo, que é um nome grande, eu esqueci, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo, foi todo produzido e tocado, todos os instrumentos, por ele mesmo. John Fogerty e a sua banda, o Creedence, conseguiu a façanha de nunca ter lançado um álbum de estúdio ruim. Todos foram muito bons. Talvez o Mardi Gras, a coisa já tenha caído um pouquinho, mas longe de ser ruim. Vocais poderosos, vocais rasgados. Afinal, quem nunca escutou o clássico Have You Ever Seen the Rain? Nascido em Berkeley em 1945. E hoje, aos 78 anos, o velhinho continua tocando o seu rock and roll mundo afora. A medalha de prata vai para Freddie Mercury, ele mesmo, o líder carismático, inigualável do Queen. Comparar a técnica do Freddie Mercury com os outros chega a ser desleal, porque tecnicamente não há ninguém que chegue aos pés do Freddie Mercury, talvez o Dio, né? Mas eu coloquei ele aqui em 2ª posição, quase chegando em 1º lugar, mas ainda assim é uma posição extremamente honrosa e importante. Freddie Mercury era único, um gigante nos palcos, né? Acho até que o interesse, né, e o culto justo à carreira, à voz do Freddie Mercury voltou após aquele filme bem bacana, né, sobre a sua vida. Sinceramente, a carreira solo dele eu nunca escutei. Por que você tá aí? Não tem essa porra não, levanta a cabeça, vai estudar o seu merda. Mas também dizem que não era grandes coisas.
mas basta escutar qualquer disco do Queen para entender o porquê que Freddie Mercury era inigualável. Em primeiro lugar, medalha de ouro, talvez muitos aqui que já me conheçam há um bom tempo nunca vão adivinhar. Rufem os tambores. Paul McCartney. What? Sim, amiguinhos, Paul McCartney. Eu explico por quê. Durante a minha fase anti-Beatles, que era uma total repulsa a toda a discografia e ao legado dos Beatles, assim, não que hoje eu seja um super fã de Beatles, mas hoje em dia eu entendo, né, toda a importância e o legado do quarteto de Liverpool, eu não conseguia reconhecer obviedades. Uma dessas obviedades era que o Paul McCartney era o grande gênio musical por trás dos Beatles e, assim, tire ali os vocais do Paul McCartney, vocês vão entender que os Beatles, a música dos Beatles, ela fica completamente esvaziada. Para fazer esse top 10, eu usei alguns critérios: potência, técnica, importância e legado no rock, longevidade. Paul McCartney talvez ele seja um equilíbrio de todos esses critérios e leve o critério da longevidade acima de todos. Um multi-instrumentista e um baita cantor. Seja nos Beatles ou nos quase 50 anos de carreira solo. Coroa está sempre lá, cantando e cantando muito bem, desafiando a ciência em relação à manutenção da potência das suas cordas vocais. Escute todo o Abbey Road, do disco, e também todo o disco Band on the Run. Vocês vão entender o porquê dele ter assumido esse primeiro lugar. Assistam todos os seus shows até mais ou menos 2013, quando ele estava ali na casa dos 70 anos. Cara, você chegar aos 70 anos cantando como ele estava cantando, em turnês, né, cansativas, inacabáveis, cara, muitos poucos conseguiram chegar nessa faixa com tamanha saúde vocal. Paul McCartney é um ET. Atualmente, aos 81 anos, a sua voz começa a dar uma queda, uma falha natural, o que é normal. Ainda que a sua voz, aos 81 anos, esteja começando a dar umas falhadas, a medalha de ouro está assegurada. É ouro! Uhul! É ouro! É ouro! É ouro! Gostaram do meu top 10? Ou vocês preferiram o top 10 da Billboard? Mas Hugo, pelo amor de Deus, você não colocou Mick Jagger, você não colocou Paul Rodgers, você não colocou Alice Cooper, Rod Stewart e outros, Steven Tyler, David Coverdale, Ozzy Osbourne, Kurt Cobain. Calma, amiguinhos! Isso é só uma brincadeira. Isso é apenas um top 10 de opinião. A minha opinião. Não levem tão a sério. Ninguém precisa cancelar ou se desinscrever. Só comente se concorda, se discorda e deem sugestão. Aliás, vocês querem um top 10 dos meus guitarristas favoritos? Porque há coisa de 20 anos, talvez, a Rolling Stones também fez um top 50 dos maiores guitarristas. Que tal a gente confrontar o top 10 deles e o meu? Saudações!